Amém. Ó Deus eterno e bendito, Senhor, nós nos rendemos, meu Deus, aos teus pés, Senhor. Nos colocamos diante de ti, Senhor Deus, como estamos fazendo, Senhor, há alguns dias, meu Deus, clamando a tua proteção, Senhor Deus, clamando, Senhor, a tua poderosa mão sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Deus bendito, acampa teus anjos ao nosso redor. As notícias que chegam para nós, Senhor, é só notícia ruim, meu Deus, só notícia de morte, Senhor, notícia dessa doença se alastrando cada dia mais, mas nós ainda cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Para Ti não há impossível, meu Deus. Então, toma nas Tuas mãos, Senhor, as rédeas dessa situação, meu Deus. Visita, meu Pai, todos esses laboratórios, Senhor. Visita, meu Deus, a mente desses médicos, Senhor, cientista, meu Deus. E desenvolve, Senhor, uma vacina, uma medicação, o que for, Senhor, necessário para nós, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque nós sabemos que tudo só acontece conforme o teu querer, Senhor, a tua vontade. Nós te pedimos também, Senhor, que tu venhas estar protegendo as nossas vidas, nos cobrindo com o sangue do Cordeiro, Senhor, nos protegendo dessa enfermidade e qualquer outra mais, Senhor Deus, em nome de Jesus. Coloca teus anjos ao nosso redor, estende essa proteção a toda a nossa família. Visita agora a família da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Sonda os nossos corações, meu Deus. Examina os nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, e nos dá a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Também te pedimos pela vida do Dr. Joaquim, Senhor, que está nas tuas mãos. Sabemos que ele tem problema de saúde, que ele tá internado, está entubado. Senhor, só tu sabe o destino da vida deste homem. Mas fazemos aquilo que a tua palavra manda, interceder uns pelos outros enquanto é vivo. Como diz a tua palavra, porque depois que morremos, nós não podemos mais fazer isso, mas estamos aqui vivos, Senhor, te louvando, te agradecendo, bendizendo o teu nome, te pedindo pelos nossos conhecidos, Senhor, e familiares. Também te pedimos pelo irmão da tia Lúcia, Senhor, o Leandro. Visita, Pai, em nome de Jesus. Toma o Leandro nas tuas mãos, Senhor. Cuida, meu Deus, envolve, Senhor, com teu poder. Guarda de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, guarda, esconde, meu Deus, esconde de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por esse momento de hoje, Senhor. Pai, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que quem tiver que trabalhar amanhã, Senhor, com uma mamãe, eu acho que a tia Ecléia também, não sei quem mais da família está saindo, Senhor, para trabalhar, mas todas as pessoas que estão saindo para o trabalho, Senhor, se expondo a essa enfermidade aí, Senhor, se expondo a esse vírus, ergue uma coluna de fogo ao redor dessas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, protege, guarda, esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo das tuas asas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que tu vais proteger, em nome de Jesus. Bom, galera, a palavra de hoje é sobre prosperidade da nossa alma. A gente vê muito falar que as pessoas querem muita prosperidade financeira, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E o fato de estarmos aqui, eu entendo que nós escolhemos servir a Deus, porque a palavra de Deus fala que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos será dada por acréscimo. Então, que a gente possa buscar prosperidade para a nossa alma. No livro de 3 João, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, porque muito me alegrei quando dos irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, o que essa palavra diz para nós? E quando a gente anda na verdade diante de Deus, a gente tem prosperidade da alma. Quando ouvimos a palavra de Deus, a gente nunca fica do mesmo jeito, né? Nós nunca ficamos da mesma forma, porque a palavra de Deus, ela mexe com a gente. No primeiro momento, a gente pode achar até que não mexe não, que é só uma palavra. Só que a palavra de Deus, ela é viva, ela é forte, ela é eficaz. E ela traz resultado lá na frente.
Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente começa a mudar. E acontece uma transformação dentro da nossa alma. Porque nós temos alma, temos, na verdade, corpo, alma e espírito. O espírito é de Deus. Quando a gente se vai, o espírito volta para Deus. A nossa alma é que responde pelas coisas que a gente fez aqui na terra. Então, aqui, essa passagem de hoje, ele fala sobre a verdade, a prosperidade da alma. Por quê? Porque a nossa prosperidade não começa de fora para dentro. E não, ela não existe porque temos casa, temos carro, emprego bom. Então, assim, tem gente que acha que porque a pessoa tem casa, carro, emprego bom, em uma família próspera financeiramente, essa pessoa ela tem uma vida próspera. Só que a vida próspera que essa pessoa tem é só aqui nessa terra, que é passageira. Né? A gente tem tempo de nascer, de viver e de morrer. Mas a eternidade é que vai nos importar. Então, a gente precisa ter essa riqueza de dentro da gente. Lendo a palavra de Deus, é que nos traz enriquecimento para as nossas almas, para o nosso espírito. Às vezes você fala da palavra de Deus e a pessoa fica naquela vontade de escutar mais. Isso é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que está clamando por comida, porque o nosso corpo se alimenta, mas a nossa alma, o nosso espírito precisa de alimentação. E a alimentação a gente só vai encontrar na palavra de Deus. Essa é a alimentação que a gente precisa. Então, se nas nossas emoções forem restauradas, tudo em nossa vida dará certo. Você já ouviu, a gente já escuta muito a expressão que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Porque muita coisa está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Às vezes, não sei se vocês já viram pessoas que elas fantasiam a vida delas. Tem gente que, quando vê riquezas dos outros, elas vivem como se elas tivessem aquela riqueza daquela pessoa, que na verdade não é uma riqueza dela, ela está fantasiando na cabeça dela a riqueza alheia. Então, essa pessoa ela está mentindo para ela mesma e está mentindo para Deus. Ela não tem prosperidade na alma dela. E você pode observar que nada na vida dessa pessoa dá certo. Porque existem as pessoas que lutam para ter as coisas, enfrentam tempestade, mas conseguem. Tem aquelas que não adianta, não vão para frente. Às vezes, falta um pouquinho de verdade dentro de si. Então, essa palavra de hoje, que é investir na prosperidade da alma, ela fala disso. Então, o primeiro passo para a gente poder ter a liberdade, libertação dentro da nossa alma, para que a gente venha ter a prosperidade de dentro para fora e não de fora para dentro, isso me lembra muito a expressão que diz assim: dinheiro não traz felicidade. Se você tiver uma alma curada, sarada, traz sim, porque você vai saber administrar aquele dinheiro. Mas quando você tem uma ganância muito grande dentro de você, na sua alma não há luz, não há nem Espírito Santo de Deus, porque ele não habita em lugares assim. Então você acaba matando aquele Espírito Santo de Deus dentro de você, e a prosperidade que você vive é uma prosperidade falsa. Porque quando a gente parte dessa terra, você não leva nada. E quando você tem uma alma curada, uma alma próspera, existe toda uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Mas aqui também fala que, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetrante, até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando a palavra produz dor, quando a gente escuta uma palavra, quando você instala aquele aplicativo da Bíblia no seu celular, todo dia ele traz um devocional. O que é isso? É uma passagem. Todo dia ele traz uma mensagem da Bíblia, né? Tem dia que você vai ler a mensagem, mas ela não vai te tocar tanto. Mas vai ter dia que quando você lê aquela mensagem, você vai dizer assim: nossa, tá falando comigo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vai ter mensagem bíblica que você vai ler e ela vai te causar uma dor dentro do teu coração. Aquilo ali, na verdade, como a gente costuma dizer, é como se Deus entrasse no teu coração, na tua mente, começasse a fazer uma cirurgia espiritual. O Senhor está começando a tratar traumas do passado, problemas que você, às vezes, deixou passar despercebido, mas o Senhor quer um conserto para aquilo ali.
Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Tem pessoas que começam a ter sonhos proféticos. Eu acho que na nossa família Deus tem abençoado muitos de nós com sonhos proféticos. Basta que a gente busque a Deus para que Ele venha aprimorar esse dom na nossa vida. Outros, Deus vai dar entendimento de ouvir a voz de Deus falando no teu coração. Né? Outros vão ter visões, vão estar assim, Deus vai dar visões rápidas. Outros vão ter outro tipo de intimidade com Deus. Outros vão ter o dom de falar e as pessoas que escutarem chorarem, porque está sendo tocada ali pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, ela entra na gente. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tudo que a gente está falando aqui, lá na frente vai germinar, porque a palavra de Deus, ela é que nem uma faca mesmo, de dois gumes, ela entra cortando e ela sai cortando. Ela entra cortando, ela vai cortando tudo quanto é raiz ruim dentro da gente. E quando ela sai cortando, deixando o caminho para que haja ali um espaço para que venha germinar a palavra do Senhor. Porque ela precisa crescer dentro de nós. E a gente precisa viver a palavra de Deus. Então, assim, às vezes quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, a gente começa a ter um tratamento dentro da nossa alma. E aquilo ali vai mudando o caráter da gente, vai mudando a postura da gente. Às vezes, aquilo que a gente falava para algumas pessoas, a gente já não fala mais, porque Deus está mudando o caráter. A forma da gente agir, às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente não gosta, às vezes a gente rebate e tudo. Isso acontece em qualquer lugar, no trabalho, principalmente no trabalho. Sempre tem uma pessoa que pega no pé da gente. Sempre tem aquela pessoa que tem assim uma inveja, que tem uma raiva sem explicação. Então, quando você bate de frente, você está se igualando àquela pessoa. Mas sua alma não está tratada. Quando você se cala para aquela pessoa e faz aquilo que Jesus disse, quando alguém te bater no teu rosto, vire a outra face e dê a outra face. Ele não está falando disso da forma literal. Ele está dizendo que se alguém falar de você, deixa. Entrega nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que a guerra, a luta, ela não é nossa, ela é do Senhor. Aí quando você tem raiva, você quer se vingar de alguém, a palavra de Deus diz assim: a vingança não é tua, a vingança é minha, porque só Deus conhece o nosso coração e Ele sabe. Às vezes a gente olha feio para uma pessoa, só que a forma da gente olhar, uma dor de cabeça faz você olhar feio para alguém. Só que quem está recebendo o olhar feio está se doendo, está achando que está sendo julgado. Só Deus para tirar limpa essa história. Nós não temos essa capacidade porque a gente não entende o pensamento do homem e muito menos conhece o pensamento. Então, que possamos ter realmente a nossa alma tratada por Deus. Em João 8, 31 a 32 fala: a verdade pode ser entendida como sinceridade de mente. Né? É que essa passagem onde Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando ele diz conhecer a verdade sobre a nossa vida, nos libertamos e deixamos de ser simuladores de emoções. Se quisermos sermos curados na nossa alma, precisamos ser verdadeiros com Deus e conosco. Então, tem pessoas que vivem uma vida de aparência. Às vezes, ela pega a vida de uma pessoa famosa e quer transformar a vida dela na vida daquela pessoa famosa, sabe? E ela vive uma vida de ilusão. Então, é uma pessoa que, por fora, sabe aquelas pessoas que postam foto todos os dias sorrindo, postam fotos assim como se tivessem fossem as pessoas mais ricas do mundo. Aí quando você vai na casa dessa pessoa, às vezes a pessoa não tem nem o que comer dentro de casa. Essa é uma pessoa que vive de aparência. Ela quer mostrar para o mundo exterior aquilo que ela não é dentro de casa. E ela está vendendo uma mentira para as pessoas. Então ela está vivendo, ela está sendo mentirosa com ela mesma e com Deus. Pessoas assim, a palavra de Deus diz assim, que o pai da mentira é o diabo. Então, uma pessoa que vive numa mentira, ela não consegue ter uma comunhão com Deus. Ela não consegue, talvez que as orações dela nem cheguem até o Senhor. Então, sempre que a gente vai orar, é interessante que a gente peça perdão pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus fala que quando o pecado, ele nos afasta do Senhor, ele abre um abismo entre nós e Deus. Então, quando a gente comete, independente do pecado, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, pode ter matado e pode ter roubado ou mentido para alguém, tudo para Deus não deixa de ser pecado, é tudo pecado. Então, tudo nos afasta do Senhor quando fazemos algo de errado.
Então, quando a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão, porque a palavra de Deus diz assim: até o marido que trata a esposa mal, as orações dele não chegam ao trono do Senhor, porque a palavra de Deus manda o homem amar a esposa como Deus, como Jesus amou a igreja. Então, se o homem maltrata a esposa dentro de casa, as orações dele não são atendidas pelo nosso Deus, porque ele não escuta a oração de uma pessoa assim. Ele não atende a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Então, infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que estão doentes. Elas escondem o que sentem e o que são. E vivem uma vida mentirosa. Como consequência, tais sentimentos provocam a criação de uma sociedade de relacionamentos superficiais e adoecidos. Essa geração de hoje, a gente vê que tem muita gente que... Ainda mais agora com a internet. Todo mundo quer postar todo dia uma coisa diferente. E, às vezes, tem pessoas que olham a pessoa postando e às vezes quer postar para dizer que também pode. Entendeu? Uma coisa é você tirar uma foto sua, inocente, de coisas que você gosta. Mas eu tô falando, gente, de pessoas que tentam tirar foto e mostrar uma vida que elas não levam. Entendeu? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Tia Ilka gosta de tirar foto, mas as fotos da Tia Ilka são fotos inocentes que ela tira em vários lugares e é muito legal as fotos que ela tira. Tem pessoas que não levam por esse lado. A tia Ilka lá em casa, eu acho engraçado. Uma vez eu tava até conversando com a mamãe, eu digo que a tia Ilka é engraçada. Aqui em casa, se o porto estiver bonito, ela tira a foto. Se o porto tá todo quebrado, lascado, todo desgranhado, a tia Ilka vem e tira a foto. A gente tava rindo uma vez disso, eu digo, irmã, essa tia Ilka é engraçada. Entendeu? Existe uma diferença. Então, assim, eu vejo assim, algumas pessoas que postam algumas fotos como se elas fossem extremamente ricas. Extremamente ricas. Eu conheço do meu trabalho e às vezes não tem nem levar para comer no serviço. Às vezes a gente divide o que a gente tem com esse tipo de gente, porque o objetivo dessas pessoas, como é que eu posso dizer assim, as prioridades dessa pessoa são outras. A prioridade hoje é ter saúde, ter onde dormir, né, ter um trabalho. Então tem gente que a prioridade é mostrar o que não é para as pessoas da internet. A palavra de Deus fala que a inveja, ela é sequidão para os ossos. A pessoa que ela é invejosa, ela atrasa a vida dela e atrasa a vida de outras pessoas. Então, assim, eu não gostaria de ter ninguém com inveja de mim, porque ia atrasar a minha vida. Eu também não quero ter inveja de ninguém, porque a palavra de Deus fala que a inveja atrasa a nossa vida. Então, assim, é um atraso. E como é que você vai fazer algo para que as pessoas... Porque tem gente que tem a necessidade de agir de forma a desejar que outras pessoas tenham inveja dela. Gente, isso é muito sério. E isso é uma pessoa doente de alma, sabe? É uma pessoa que precisa realmente de tratamento. Então, são pessoas que são fragilizadas e não buscam a cura dos traumas. Sabe aquelas pessoas que se fazem de vítimas, às vezes acontece alguma coisa, então essas pessoas, às vezes, elas se colocam sempre como vítimas, porque elas têm medo de encarar quem elas realmente são. Sabe, a pessoa olha no espelho, ela não consegue mais nem se identificar, porque todos nós temos a nossa identidade. Cada um tem um jeito de ser. Então, essas pessoas, elas perderam a identidade delas porque se tornaram pessoas doentes. Elas já não conseguem ser quem elas verdadeiramente são, de tanto imitar as pessoas na rua, certo? E Deus nos desafia, por intermédio da palavra dele, a termos uma alma próspera e sadia. Isso significa que temos que ser forte, mas precisamos tirar força da nossa fraqueza. A palavra de Deus fala que quando estamos fracos, é que somos fortes. Quando a gente enfrenta uma doença, que Deus permite, obviamente, às vezes não é para fazer o mal para a gente se sentir humilhado. Não. Às vezes Deus permite a gente passar por uma doença para Ele mostrar para nós que Ele é o dono da nossa vida. E aquilo ali faz com que a gente olhe para trás e a gente reflita sobre tudo que a gente fez. Né? Como eu falei algumas vezes atrás aí, nós somos barro. Deus é o oleiro. Ele pode quebrar a gente, esmiuçar e fazer um vaso novo, um vaso de honra e não um vaso de desonra. Então, veja como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes, Ele permite que a gente passe por situações para que a gente para que a gente venha mudar até o nosso caráter. Porque talvez que o caráter que a gente tem não agrada a Deus. Então, assim, sempre que eu fico assim meditando na palavra de Deus, ou dessas coisas que já aconteceram comigo, eu fui pedindo a Deus, para Deus ir me mostrando os meus pecados, e fui pedindo perdão, e à medida que eu fui pedindo perdão a Deus, Deus foi mudando a minha vida, mudando o meu pensamento, mudando muitas coisas. Porque assim, gente,
tudo na vida da gente é um aprendizado. Nós estamos aqui, mas a gente não está longe de errar. A gente erra todo dia. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Nós nascemos do pecado. Então, a gente tende a pecar naturalmente. O diferencial hoje é pecar e se ajoelhar diante de Deus, se prostrar aos pés dele e pedir desculpa e perdão, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E a gente precisa acreditar que quando a gente faz isso, Deus tem prazer em nos perdoar. Né? Isso é legal, porque Deus é um Deus de amor. Então, lá na palavra de Jeremias fala assim, ó, seguir a verdade é uma decisão. Deus nos quer curados, mas precisamos desejar a cura. Quando sentimos esse desejo, nosso coração se torna um lugar fértil, onde as feridas e as marcas vão sendo restauradas. Então, é possível ser espiritualmente saudável, mesmo estando fisicamente doente, fisicamente enfermo. Eu pude vivenciar isso aqui na minha vida, assim, no momento que eu mais estava ruim, assim, na minha saúde, eu pude ver o quanto Deus queria mudar a minha vida, queria mudar muitas coisas em mim. E, assim, a gente precisa primeiro entender que a gente é pecador. Primeiro, a gente precisa entender, eu pequei, e eu estou longe de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é também, porque quando a gente faz mal a alguém, a gente pede perdão, ok, mas a gente também precisa se perdoar. Então, vai ter dia que a gente faz alguma coisa assim, Deus traz a memória da gente alguma coisa que a gente fez, olhou, falou, e a gente precisa se perdoar também, gente, porque tem muita gente que às vezes até tira a própria vida porque não se perdoa. Faz alguma coisa e aquilo fica machucando, porque a palavra de Deus fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o acusador das nossas almas. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Então, quando a gente faz algo de errado, o inimigo ele põe na nossa cabeça, ó, fica martelando aquilo ali, que nem pingo d'água numa torneira frouxa. O tempo todo, aquilo ali, ó, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Mas a gente precisa lembrar que existe um Jesus que deu a vida por nós. E ele é capaz de nos perdoar. E por ele nós fomos lavados dos nossos pecados. Então a gente tem que lembrar, quando isso acontecer, a gente tem que ter autoridade no nome de Jesus. E declarar mesmo, abrir a boca e dizer, olha, Senhor, me ajuda, eu não aceito, meus pecados já foram perdoados, eu já me arrependi. E você tem que lembrar o inimigo do futuro dele, que é o lago do fogo eterno. Os nossos pecados já foram perdoados quando a gente se arrepende. Mas ele, o destino dele é o lago do fogo eterno. Então, quando você estiver atormentado pelos seus pensamentos, você não conseguir se perdoar, lembre-se, os seus pecados já foram perdoados, levados na cruz do Calvário. O diabo é que está com o lago do fogo fervendo, esperando por ele. Não é por nós. E ele quer levar, quanto mais pessoas ele quiser levar para lá, ele vai fazer de tudo para levar. Só que a gente precisa entender que ele é que está condenado e nós não. Nós fomos absolvidos e não condenados. Então, gente, que a gente possa procurar sarar a nossa alma. E a gente consegue isso lendo a palavra de Deus. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que às vezes a gente passa mesmo por doenças físicas, mas a gente precisa estar com a nossa alma saradas para que a gente possa suportar, né? Como Jesus disse, na terra tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei convosco. Então, a gente precisa sempre lembrar das palavras de Jesus Cristo, que ele sempre vai estar do nosso lado. Não importa o tamanho da provação, ele nunca vai deixar a gente passar por uma provação maior do que aquela que a gente possa suportar. E é isso, gente. Que Deus possa... Amém, vou tirar os telefones aqui do mundo. Amém. Amém, tia. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida, porque ele é um Deus de promessa, né? Então, é um Deus que nos prometeu uma eternidade com ele, desde que a gente busque ele aqui na Terra. E é isso. Agora a gente, se alguém quiser falar alguma coisa, nós temos 6 minutos ainda antes da ligação cair. E vamos fazer a oração, né, do Pai Nosso e tal. Não é mesmo? Vamos lá. O Joaquim vai fazer a oração? Pode. Vai, Jobinha. Faz a oração finalizando aí, Enem. Tá bom. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, reunidos aqui, escutando a tua palavra, Senhor, e falando sobre o teu evangelho. Senhor Deus, que a cada dia o Senhor possa entrar mais e mais em nossa família, Senhor, e operar a tua vontade, Senhor, em cada um de nós. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia de vida. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor cuide do Brasil, de todas as nações, Senhor. Cuide das pessoas que ainda estão infectadas, Senhor, e das famílias que tiveram
perdas, Senhor, por conta do vírus, ou parentes também que foram acometidos pelo vírus, Senhor, infectados, que o Senhor venha tomar de conta, Pai, dessas pessoas. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por cada bênção que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo alimento, por estarmos reunidos aqui, Senhor, na Tua presença. Te pedimos que o Senhor acampe os Teus anjos, Senhor, em nossa casa, nos livre de todo mal. Que o Senhor nos dê uma noite tranquila e restauradora e escreva os nossos nomes no livro da Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Pai nosso, que Amém. estás no céu, Amém. santificado seja o vosso nome. Nós, o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossos de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que a graça de Deus possa estar sempre nas nossas vidas e que Ele possa sempre estar nos consolando com o Espírito Santo, que é o nosso consolador, né? É o que nos dá discernimento do bem e do mal. E é isso, gente, que Deus possa nos abençoar grandemente com seu poder e sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E tia Seneca? Amém. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Raquel. Amém, Te tia. abençoe, Marinha, Valquíria, Cleia, Tá o Timiruz e a Dindinha também. A Glória. Ele ainda está internado, irmão da Lúcia, gente. Tá, não, né? Já tá melhor. Não tá, Timiruz? Tá em casa. Graças a Deus. Até agora Deus já não deu nada, não sei